Senhor. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre conosco, amém? Bom dia, amada igreja do Senhor. Eu te convido, queridos, a abrir sua Bíblia no Salmo de número 81. Salmo 81, nós estamos no nosso plano de leitura anual, meditando nos Salmos, fazendo a leitura do livro de Salmos, e hoje nós vamos meditar no Salmo 81. Esses foram os Salmos de ontem, 81 e 82, os de hoje, 83 e 84. Mas te convido a meditarmos, refletirmos na palavra do Senhor, segundo o Salmo de número 81, a partir do verso de número 8. Salmo 81, verso de número 8 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Façamos mais uma oração, queridos. Oremos ao nosso Deus. Pai, estamos diante da Tua palavra, o texto sagrado do Senhor, inspirado pelo Teu Santo Espírito, para que edificasse as nossas vidas. Assim, ó Deus, nessa manhã, clamamos a Ti, fala conosco, tem misericórdia das nossas vidas. E apesar de nós mesmos, ó Pai, seja o Senhor bondoso para conosco, ao edificar em nós algo sólido, firme da Tua parte, ó Deus, as verdades do Teu reino. Seja assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema da mensagem e da nossa meditação nessa manhã é atenção à voz do Senhor. Atenção à voz do Senhor. Ele começa com algo que era muito precioso para a nação de Israel, o chamado de Deus, chamar Israel, que não era apenas um chamado, mas um alerta. Ouve, Israel, ouve, povo de Deus, a voz do seu Deus. Israel, queridos, foi chamado entre as nações da terra para ser luzeiro ao mundo das verdades, da salvação que haveria apenas em Deus, e não em outras possibilidades, não em outras divindades, que não eram, em verdade, Deus, e em si mesmos, um povo que não poderia se salvar a si mesmo, não poderia encontrar outro meio de salvação, outro meio de encontrar-se com Deus. Israel, então, como povo eleito, é chamado por Deus para ser bênção às nações, anunciando as verdades do único Deus que resgatava um povo para si e queria fazer desse povo, para as nações, bênção. Porém, nós conhecemos a história de Israel, o povo se desvia em inúmeros momentos desse chamado de Deus para si, ou porque não cumpre os mandamentos de Deus, ou porque claramente em seu coração decide rejeitar a Deus, porque acolhem outros deuses, porque abraçam outras divindades, ou porque se associam a um povo que não é temente a Deus e passa a seguir a prática desse povo, ou porque adora os seus deuses, porque simplesmente deixa de lado o seu Deus. Então, o verso de número 8 do Salmo 81 é um grande alerta e diz: Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó, se me escutasses. Deus não está longe, queridos, não está longe do povo de Israel, não estava longe daquele povo e continua perto. Não está longe de nós, que somos o seu povo, mas o alerta ainda continua. Atenção, a voz do Senhor está nos chamando e nós não podemos negligenciá-la. Portanto, Deus diz:
ouve, povo meu, eu quero exortar-te. Queridos, quando não ouvimos a voz do Senhor, nós podemos incorrer em dois grandes perigos. O primeiro deles, o pecado da idolatria. O pecado da idolatria. Olha o que diz o verso de número 9. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Queridos, quando não ouvimos a voz do nosso Deus, nós abrimos o espaço para que outras vozes falem ao nosso coração. Para a nação de Israel, com vários povos em redor, era comum flertar com as divindades desses outros povos. Mas, queridos, conhecendo a história de Israel, nós sabemos também que, por vezes, o problema não é nem ter outro povo. Em si mesmo, o povo era corruptível. Lembre-se de Moisés subindo ao monte para receber as tábuas da lei, e que, quando desce, encontra o povo adorando um bezerro de ouro, que não colheram de outros deuses, de outros povos, para fazer para si esses outros deuses, mas eles mesmos, de si mesmos, com o seu próprio ouro, construíram um bezerro para si. Quando não ouvimos a voz do Senhor, corremos o grande perigo de estabelecermos deuses no nosso coração, aos quais nós serviremos. Quando Deus não é o único a nos dirigir, então Deus já não é mais o nosso Deus, mas nós tornamos outras coisas deuses em nosso coração. O alerta, então, não te prostres ante Deus estranho, significa não tenha nada em seu coração que seja maior do que eu mesmo. Não dê ouvidos a outras coisas que não são a minha voz. Não siga outros caminhos que não são os meus caminhos, porque eles se tornarão um Deus em sua vida. A necessidade, então, queridos, de reconhecermos aquilo que Deus fez por nós, para que de fato sua voz seja potente em nosso coração e não decidamos seguir qualquer outra voz. Eu te convido então a fazer uma leitura rápida comigo na introdução dos mandamentos. Vamos lá em Êxodo, capítulo 20. Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 20. Olha o que Deus diz ao seu povo como introdução. O chamado, o alerta, a grande instrução dada ao povo de Deus, mas o alerta. As razões pelas quais nós devemos servi-lo. A introdução, aquilo que se exige de nós. Êxodo capítulo 20, a palavra do Senhor diz assim: então falou Deus todas essas palavras. 2 pontos. Vamos ler juntos o verso 2, todos juntos? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Juntos, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E segue. E seguem-se os mandamentos. Mas veja que a introdução é: eu fiz algo por vocês. A minha mão poderosa fez algo tremendo. Testemunho à nação egípcia e testemunho a todas as outras nações. Vocês devem testemunhar o que eu fiz com vocês. Queridos, voltemos agora ao Salmo 81 e leiamos juntos o verso de número 10. Salmo 81, verso de número 10, todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Queridos, perceba, a mesma introdução que foi usada lá em Êxodo 20 para anunciar os mandamentos de Deus, essa mesma introdução está posta aqui no Salmo de Asaf. E então, é como se o Senhor dissesse: escute a minha voz. Povo meu, escute a minha voz. Eu sou o seu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Seja uma bênção. Meus irmãos, se o temor do nosso coração deve ser não estabelecer nada em nossa vida que ocupe o lugar que é único e exclusivo do nosso Deus, então, para que vivamos assim, precisamos conhecer e reconhecer diariamente aquilo que Deus tem feito em nosso favor. De onde Deus te tirou?
de onde Deus te resgatou, o que Ele fez pela sua vida, qual foi a grande libertação que Ele processou em seu coração. Se nós não vivemos no Egito, enquanto lugar físico, mas éramos escravos do pecado, se vivíamos debaixo do reino das trevas, em nosso coração não imperava a luz do Senhor, mas Ele, por graça e misericórdia, veio ao nosso encontro, confundiu as trevas que haviam em nós com sua brilhante luz, dissipou toda a treva e fez brilhar em nós a sua vida. Então, queridos, nós temos motivos de sobra para celebrá-lo, para adorá-lo, para viver para Ele e anunciar as suas boas obras em nosso favor. Queridos, se reconhecemos que nada éramos sem o Senhor, mas nele podemos tudo somos, porque nele somos mais que vencedores. Então, queridos, devemos dedicar toda a vida a Ele, e outras vozes não devem falar, soar aos nossos ouvidos e ludibriar o nosso coração. Então, queridos, outros caminhos não podem ser tentadores para nós, porque nós já encontramos o caminho que nos liberta. A necessidade profunda de reconhecermos o nosso libertador nos levará à adoração verdadeira, sincera ao nosso Deus. Dia após dia, queridos, somos tentados a estabelecermos sobre o nosso coração outros deuses, mas todo dia somos também lembrados de que o nosso Redentor vive, Ele já nos libertou e pertencemos somente a Ele. Em segundo lugar, queridos, quando não ouvimos a voz do Senhor, além do perigo do pecado da idolatria, corremos também no perigo do pecado da indiferença. O pecado da indiferença. Ou estabelecemos deuses no nosso coração, que ocupa o lugar do nosso Deus, estamos em pecado, ou nos tornamos indiferentes, surdos à sua voz, indiferentes à voz do Senhor, e nisso também pecamos. Veja o que diz os versos 11 e 12 do Salmo 81. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Queridos, quando não ouvimos a voz do Senhor, é como se voltássemos as costas para Ele. Agora, crie o cenário aí na sua mente. O Rei do Universo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, falando conosco. E então nós voltamos as nossas costas, nós deixamos Ele de lado e seguimos segundo a nossa vontade. Como se Deus batesse a porta e nós nos fizéssemos de surdo, como se Ele, ao bater a porta, ouvisse um som tão estrondoso do lado de dentro, que sua voz não se faz mais ouvir. Esse é o perigo, queridos, quando não queremos ouvir a voz do Senhor. Isso é pecado. Nós estabelecemos outras vozes e amplificamos o que elas dizem, e então nós nos fazemos surdos, não porque Deus não está falando, mas porque nós preferimos ouvir outras coisas e outras vozes, a voz do nosso coração, a voz do nosso ego, a voz dos nossos desejos, a voz do nosso pecado. E queridos, quando damos vazão a isso, quando o nosso ego fala mais alto, quando o nosso coração fala muito mais alto do que a voz de Deus, nós já estamos em pecado, porque nos tornamos indiferentes à voz do Senhor. A consequência disso, queridos, é terrível. O verso 12 diz: eu deixei eles fazer o que eles quisessem. Eu deixei eles andarem com suas próprias pernas. Eles foram indiferentes para comigo. Eu então tornei-me indiferente para com eles. Abra comigo, eu peço que você faça isso, abra em Romanos, abra a sua Bíblia em Romanos. E olha como Paulo descreveu esta mesma verdade em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Bom, não direi que é o Espírito Santo, que eu não seria ousado a esse ponto. Tudo bem.
Romanos capítulo 1, verso 16. Olha a palavra de Paulo. Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora olhe para o pastor. A mensagem inicial de Paulo é: eu preciso viver por fé. O justo vive por fé, não em sua própria justiça. A mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação nos alcançou, e é pela fé que nós cremos e temos a convicção dessa salvação. Essa é a introdução. E então no verso 18, ele diz, se ele falou de salvação, verso 18, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Lembre, o justo viverá pela fé. Mas a ira de Deus se manifesta. E ele disse, toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É como se Paulo, fazendo uma ponte com o Salmo 81, dissesse: Deus falou com eles. Deus se revelou, Deus se mostrou a todos os povos, a todas as culturas. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus falou com eles. Paulo está dizendo: Deus soou a sua poderosa voz e falou com a humanidade. Mas eles se fizeram de surdos, eles não quiseram ouvir, eles taparam os seus ouvidos, se tornaram indiferentes. O verso 21 diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, vamos trocar as palavras, tendo ouvido a voz de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos ler juntos, queridos, o verso de número 24 e 25. Todos juntos, 24 e 25, diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Queridos, o pior dos cenários do mundo, estarmos entregues à nossa própria sorte. Quando não ouvimos a voz do Senhor, quando somos indiferentes à sua voz, queridos, o grande perigo é nos entregarmos à nossa própria sorte, ou sermos entregues pelo próprio Deus à nossa própria sorte. O verso 12 do Salmo 81 disse: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Queridos, estamos perdidos se Deus nos entregar a nossa própria sorte. Por isso, o clamor da nossa vida deve ser: Senhor, livra-nos de nós mesmos. Antes mesmo de orarmos: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do inferno, livra-nos do diabo, precisamos orar: Senhor, livra-nos de nós mesmos. Porque, queridos, olha, se vivermos pela nossa vontade, pelo nosso coração, pelos nossos anseios, pelos nossos desejos, sendo indiferentes àquilo que Deus diz, à sua instrução, queridos, estamos caminhando a passos largos para a morte eterna, e o diabo não terá trabalho nenhum
nós precisamos, urgentemente, fazer calar as vozes do nosso coração para que sobressaia e seja ressaltada a voz do Todo-Poderoso. Quando não ouvimos a voz do Senhor, em primeiro lugar, incorremos no pecado da idolatria, queridos. Mas em segundo lugar, incorremos também no pecado da indiferença. Pastor, como viveremos então? Como faremos? Se no verso 8 do Salmo 81, o Senhor disse: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. O verso de número 13, o Senhor retoma o tema e diz: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, ou seja, se Israel ouvisse a minha voz e colocasse em prática a minha instrução, queridos, temos então palavras de afago e de consolo. Quando não ouvimos a voz do Senhor, estamos em idolatria, somos indiferentes, estamos em pecado. Porém, quando ouvimos a voz do Senhor, Ele mesmo nos garante vitória. Vitória contra a adversidade, vitória contra os adversários, vitória, queridos. Verso de número 14, olha o que a palavra do Senhor nos diz no Salmo 81, verso 14. Olhe na sua Bíblia. Eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Estamos falando, queridos, sobre um contexto de guerra, um contexto de luta, um período de conquista territorial e manutenção dessa conquista em territórios muito instáveis. E o Senhor está dizendo: se vocês ouvissem a minha voz, eu lutaria as suas guerras. Eu iria à frente. Eu seria Senhor sobre tudo. Se você ouvisse a minha voz, tudo de fato estaria debaixo do meu comando e não do seu. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós estamos declarando: Senhor, Tu és dono de tudo. Quando nós ouvimos a sua voz, que significa seguir as suas instruções, nós estamos dizendo: Senhor, não a minha vontade, não o meu desejo, mas Tu és Rei, soberano sobre o universo, governe também a minha vida. Queridos, ouvir a voz do Senhor é declaração de dependência. É declaração de que dependemos dEle. O verso de número 15 diz assim: os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Em outras palavras, quando ouvimos a voz do Senhor, há em nossas vidas, pelo nosso Deus, governo e autoridade, convicção, certeza, submissão daqueles que são contrários à vontade do Senhor. Deus está conosco. E por fim, queridos, quando ouvimos a voz do nosso Deus, verso de número 16, provisão em todo tempo. Diz assim a palavra do Senhor no verso 16, eu te convido a ler junto comigo, com fé e alegria no coração. Diz assim a palavra do nosso Deus: eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Abundância, sustento, provisão diária, a prosperidade segundo a vontade do nosso Deus. Não aquela que o mundo dá, mas aquela que vem de Deus e que é suficiente para sustentar as nossas vidas, porque o Deus de toda a terra estendeu as suas mãos para nos abençoar. Se você não leu ainda a pastoral de hoje, não vai ler agora, mas se você ainda não leu a pastoral de hoje, ela encerra tratando um pouco desse tema. Queridos, o perigo que corremos é quando não ouvimos a voz de Deus, nós usamos o senso de divindade para termos aquilo que nós queremos, como se Deus fosse o nosso servo, aquele que nos dá aquilo que nós queremos. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, fazendo calar as vozes adversárias no nosso coração, entre elas a voz do nosso próprio ego, quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, fazendo calar a voz de outros deuses, outros caminhos, anulando aqueles que não são do Senhor, então, queridos, não buscaremos o Deus que nos abençoa,
não buscaremos, as mãos do Deus que nos abençoa, mas buscaremos a Deus, porque Ele é Deus, Senhor sobre todas as coisas, e com Ele teremos todas as suas bênçãos. Há uma diferença gritante, queridos, gritante. Uma coisa é buscarmos a Deus, porque Ele pode nos dar aquilo que nós achamos que precisamos. Outra coisa é buscarmos a Deus porque Ele é Deus. E se Ele nos der aquilo que nós achamos que precisamos, aleluia, Ele é o nosso Deus. Mas quando Ele não nos dá aquilo que nós achamos que precisamos, aleluia, Ele continua sendo Deus. Queridos, ouvir a voz de Deus significa ansiá-lo, desejá-lo, querê-lo, querer a Deus mais do que tudo. Significa inclinar a vida, inclinar os sonhos, os projetos pessoais, toda a família, tudo que temos, ou tudo aquilo que ainda seremos, inclinar a sua presença, colocar diante do seu trono, ofertar perante o seu altar, para que como Deus, poderoso e soberano, Ele assim conduza todos os nossos passos. Recebemos o socorro e a provisão divina quando ouvimos, estamos atentos à sua voz. Então, queridos, atenção à voz do Senhor. Esse é o alerta de Deus para nós. Feche seus olhos, curve sua cabeça, façamos mais uma oração. Deus de toda a terra, Senhor soberano sobre todo o universo, somos teus filhos, somos teus servos. Não buscamos apenas as tuas mãos, queremos o Senhor, porque tu és Deus, tu és o nosso Deus. Pai, faz calar em nós as vozes, ó Deus, que falam mais alto e que nos afastam de ti. Meu Deus, desvia-nos dos caminhos errados, leva-nos ao teu reto caminho, é aí que nós queremos estar. Meu Deus, dá-nos atenção, estejamos alerta, ó Pai, à voz do Senhor, voz poderosa, voz soberana, reconhecendo, Pai, quem Tu és e aquilo que Tu fizeste em nossas vidas, nos libertastes do cativeiro, do pecado, da morte e do inferno. Somos Teus filhos, ó Deus, comprados pelo sangue de Jesus, precisamos dedicar a vida inteira a Ti. Ó Deus, não podemos estar entregues à nossa própria sorte, não podemos viver assim. Meu Deus, não queremos ser indiferentes à Tua presença, porque não queremos sofrer a indiferença de Tua parte. Mas Deus, queremos o Senhor conosco, o Senhor ao nosso lado. Então, Pai, destrava a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que ouçamos a Tua voz e sigamos o Teu caminho. Seja assim em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.